Olá, amigos amantes do cinema. Bem-vindos ao Cineclube Casarão. Aqui você tem acesso a filmes e documentários exclusivos cedidos generosamente pela Guarnicê Produções e pelo Mavan, Museu da Memória Audiovisual do Maranhão. No segundo episódio do programa, exibiremos o documentário No Palco com Aldo Leite. O filme, de 2018, tem a direção de Inaldo Lisboa e é uma produção do Inaldo Lisboa em parceria com a Guarnicê Produções, o Mavan e Sync Cultural. A produção reúne um grupo de artistas muito próximos, parceiros de palco do teatrólogo maranhense Aldo Leite. A celebração de uma vida dedicada ao teatro, de muitas histórias vivenciadas nos bastidores e do movimento teatral. Aldo Leite nasceu em Penalva e inicia suas peripécias no teatro, encenando, ainda adolescente, no quintal de casa e no clube da cidade, esquetes e números musicais, tendo como atores irmãos, primos, colegas da escola. Já em São Luís, chamou a atenção de Reinaldo Farai, que o escalou para o papel do príncipe em A Branca de Neve. A partir daí, Aldo transformou-se num dos maiores nomes do teatro maranhense. Era um homem multimídia, diretor, ator, autor de teatro. Atuou no cinema no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati. Foi carnavalesco da Turma do Quinto, onde teve grande participação no desenvolvimento estético da escola. Entre o sucesso e tragédias pessoais, Aldo Leite revolucionou a linguagem teatral da época com Tempo de Espera, peça que lhe deu reconhecimento nacional e internacional, fazendo turnês pela Europa, onde viveu situações engraçadíssimas. E ainda marcou o teatro maranhense com Aves de Arribação e Além do Arco-Íris. Para os amantes das artes em geral, o artista deixa um legado de grande qualidade artística, cuidadoso acabamento cênico e muito profissionalismo com o fazer teatral. Com vocês, No Palco com Aldo Leite. Bom filme! Testaram o meu áudio? Tá bom? Era uma vez, lá em São José de Penalva. Bom, em Penalva, desde criança, eu já brincava de fazer teatro. Não é que em Penalva tivesse teatro, mas eu tinha o hábito da leitura. E eu já fazia teatro de brincadeira no quintal da minha casa. Eu inventava uns textos, procurava aquelas senhoras bem antigas para me ensinar as músicas do tempo que elas eram jovens e eu intercalava dentro dos meus, entre aspas, textos. Aí eu convidava meus colegas do grupo escolar, minha irmã sempre cantava as músicas. E minha casa era uma das poucas que tinha muro e eu cobrava ingresso, era uma peça por mês, mas não era dinheiro, era fruta. As crianças levavam uma manga, uma banana, um cupuaçu, um bacuri, esse que era o ingresso. Agora, eu era viciado também em radionovela. E também, a primeira manifestação, vamos dizer assim, artística, porque teatro não havia em Penalva, a manifestação artística que eu vi foram os circos mambembes. Mas eram uns circos tão mambembes que não tinham nem a cobertura de cima. E eu fiquei impressionado com os dramas, que na realidade não eram dramas, eles chamavam de dramas, mas eram comédias, e com o papel dos palhaços. Essa foi a primeira manifestação, vamos dizer assim, artística que eu vi, de fato. Teatro realmente eu nunca tinha visto. Bom, a minha memória mais remota de Aldo é quando fui morar em Penalva, ainda garoto, menino, né, acho que com uns 6, 7 anos, na época da alfabetização,
Eu fui vindo do povoado de onde eu nasci, a família do meu pai era toda de lá. A minha mãe tem uma relação de parentesco com a família dele, que a minha mãe é afilhada do avô de Aldo, foi criada na casa dos pais de Aldo, e sempre se consideraram como irmãos e tudo, tanto que a gente tomava bênção para eles como tios, e sempre considerou como tios, uma relação que ficou pro tempo todo, né? A Mary Teixeira me olhou e disse: meu filho, você faz teatro, já fez? Aí eu disse: olha, em Penal eu fazia de brincadeira, e no liceu eu faço, mas não é teatro, eu faço figuração. Por quê? Ela disse: porque meu marido quer fazer uma peça chamada Cibito e o Dragão, e ele está precisando de um garoto como você, bonitinho, lourinho, de olho verde. Você pode vir aqui na minha casa hoje à noite? Eu morava numa pensão aqui na rua Henrique Leal, que vem dar no Jornal Pequeno. Eu disse: posso, é perto daqui, dá até para eu vir a pé. Ela disse: tudo bem. Aí à noite eu vim à casa dela. Aí o Biratã disse: ah, ótimo. Aí eu comecei a ensaiar Cibito e o Dragão. No dia da estreia de Cibito e o Dragão, marcada, nesse tempo, peça infantil era feita à noite. Marcada para começar 8 horas da noite, começou 11 horas da noite. Quando acabou, o Fernando Moreira foi lá dentro e convidou o Biratã, Mary, para levar todos os atores para o aniversário dele, que seria daí a uma semana. Aí Mary concordou. Aí Mary disse: Aldo, tu tens calça comprida? Eu digo: claro que eu tenho. Eu tenho uma calça comprida só. Aí ela disse: então você vai sábado lá para minha casa, para eu te levar no aniversário de Fernando. Aí a gente pegava o bonde bem aqui no abrigo, bem aqui da Praça João Lisboa, e fomos para a casa de Fernando, que era lá na Praça Deodoro, esquina com a Rua da Paz. Era uma casa muito granfina, muito rica e tudo. E lá nessa casa, nesse dia, foi que eu conheci Reinaldo Farai. Aí Reinaldo me olhou, disse: meu Deus, esse menino é muito bonitinho. Eu preciso de um menino desse para fazer o Príncipe de Branca de Neve e os 7 Anões. Você aceita, Aldo? Antes de Aldo, eu já fazia teatro com o Reinaldo, teatro infantil, e nos chega aquele príncipe alto, de olhos verdes, magro, de Penalva, para integrar o elenco de Abraão e Sara, que reinauguraria o teatro assim, inauguraria o lustre oficial, né? Seria o dia que o lustre ia ser recebido pelo público. Nós inauguramos com Abraão e Sara. Todos nós, remanescentes do grupo Tema, integramos o grupo Mutirão. Então, Aldo Leite já tinha uma história com Reinaldo Farai, não é? Anterior à minha chegada no Tema. Então, ele nos conheceu todos chegando no Teatro Experimental do Maranhão, que era dirigido pelo Reinaldo Farai. Aí começamos a ensaiar Branca de Neve e os 7 Anões, eu fazendo o Príncipe. Quando foi no domingo, saiu uma fotografia minha no jornal Imparcial, eu vestido de príncipe. E ela comprou 2 jornais. Ela disse: Aldinho, você manda uma para seu pai em Penalva. Ele vai ficar, como é que se diz? Entusiasmado. E eu mando, caí na bobagem de mandar. Daí a 15 dias papai chegou. Nesse tempo não tinha estrada de Penalva, era lancha. Daí a 15 dias papai chegou. Foi lá na pensão e reuniu meus tios que moravam aqui e trouxe meu avô também, por parte de pai. Aí fez um almoço lá na Vila Passos para uma das minhas tias. E na hora do almoço, faltava só um tio meu, que era um daqueles tios que morava naquela pensão que eu te mostrei. Ele fazia medicina na Argentina e ainda não tinha chegado para o almoço. Quando estavam reunidos, menos ele, esse que fazia medicina, papai disse: olha, eu queria mostrar para vocês a vergonha que meu filho está fazendo para a nossa família. Olha a qualidade dele aqui. Aí mostrou o jornal. Aí todo mundo: meu filho, pelo amor de Deus, como é que você tem coragem de fazer uma vergonha dessa para a nossa família? Aí cada um me repreendendo mais ainda. Nisso chegou esse meu tio. Disse: por que o Aldinho está chorando? Aí papai: ainda bem que você chegou, meu irmão. Olha aqui a vergonha que ele está fazendo. Mas vai ser a última vez que ele faz isso.
porque agora está chegando no final do ano, ele vai para Penalva e não vai mais voltar, vai me ajudar na quitanda lá em Penalva, porque eu não vou pagar a pensão para filho meu estar fazendo coalheiragem com o tal de Reinaldo Farai aqui. Aí o Nelson olhou para mim e disse, Aldinho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu quero ser médico e para isso eu estou estudando. Se você quer fazer teatro, aqui não tem, nem sei se tem no Brasil. Estude teatro para você fazer teatro. A nossa vivência vem de muito tempo, mas precisamente eu inicio com o Reinaldo Farai. E Aldo já fazia algum trabalho com o Reinaldo Farai, tinha recentemente chegado de Penalva, que é o seu berço de nascimento, que é a Baixada Maranhense, um lugar muito rico de histórias, que isso interfere e influencia até hoje a produção dele, notadamente como escritor, mas agora contemporaneamente. E nós todos muito meninos, né? E com o Reinaldo, a gente estava no auge da produção, tanto na área do teatro quanto da dança, mas a cidade, na verdade, o Estado, ele carecia realmente de um movimento mais estruturado, de associações, de movimentos populares que pudessem legitimar e fortalecer mais essa produção, que, na verdade, ela era muito rica, ela era esfuziantemente bem produzida, porque Reinaldo era um homem multimídia. Quem tinha realmente critério e coisa era Reinaldo. Porque só muito tempo depois é que Tácito começou. Entrou Tácito, eu, essa turma mais jovem. Mas nesse período, quem realmente comandava o teatro no Maranhão era Reinaldo. Sobretudo o teatro infantil, que o Reinaldo tinha muito bom gosto, cenário, figurino e tudo. Eu quero falar uma coisa muito séria. Falar de Aldo Leite e dessa relação de uma produção cultural bastante evoluída, bastante crescida, não é suficiente. A gente tem que falar de um cara que é um homem mais generoso em termos de arte que nós conhecemos no Maranhão. Eu posso dizer que ele abriu as portas não só para mim, mas para várias outras pessoas da universidade, na época, que nós éramos universitários, e ele dirigiu o grupo de teatro da universidade. E nós fizemos vários trabalhos, né? Eu fiz vários trabalhos junto com ele, onde eu fui experimentando e fui criando coisas. Ele me deu a oportunidade de criar, né? De experimentar tanto figurino quanto cenário. A década de 70 e 80, segundo a história do teatro no Maranhão, é muito dinâmica, com muitos grupos, surgimento de muitos grupos, muitos jovens trabalhando em teatro. Então, nosso encontro se deu exatamente nesse momento de grande evolução do teatro no Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão. E o Aldo, ele era o instrutor ou o curador do grupo de teatro da universidade, onde eu também me inscrevi e participava ativamente, juntamente com o Cineclube Uirá, que não existe mais. O grupo de teatro era o Gangorra, que ainda existe, está sob o comando de Estrelinha, né? Ana Teresa de Esterro Rabelo. E nessa época, o Aldo tinha também uma atuação muito grande no samba, nas escolas de samba em São Luís, especialmente na turma do quinto. A gente sempre se afinou muito nas ideias a partir do teatro, a partir dessas discussões, a partir dessa relação, fortaleceu o lado do amigo, porque aí fora do movimento teatral maranhense, a gente se encontrava em festas. Aldo foi durante muitos anos em parceria, carnavalesco da turma do quinto, que é a escola de samba nossa, e que todo mundo participava, e que Aldo tinha uma grande participação no desenvolvimento estético dessa escola. E tem um momento que não sei se todo mundo sabe, mas poucas pessoas sabem, que nós não trabalhamos só na linha do teatro em si, mas no aspecto da criação. Aldo era um cara que tem uma visão de criatividade visual e plástica muito forte.
Então, quando eu fui chamado para a Turma do Quinto, ele já era um cara que também desfilava na Turma do Quinto, e nós começamos a criar juntos figurinos, adereços e tudo. Então, eu era o carnavalesco, ele era o figurinista, por exemplo, o estilista. Ele não gostava de ser chamado assim, mas, na verdade, nós criamos um processo de trabalho que começou a infernizar um pouco o Carnaval do Maranhão e proporcionou uma beleza carnavalesca muito grande, que com toda a modéstia a gente fez muito carioca que veio para cá, tipo Arlindo Rodrigues e outros, ficarem boquiabertos com o que a gente produzia na Turma do Quinto. O Aldo, ele era um dos principais expoentes das artes cênicas, mas ele atuava em todos os segmentos, né? Podemos partir? Podemos, majestade. O restante da carga já está a caminho das caravelas. Não quero que me tomes por mal, mas Pedro deverá casar-se com a arquiduquesa Leopoldina. Mas não vamos deixar-te desamparada. Hoje mesmo partirás para Pernambuco, onde esposarás o mais belo dos meus oficiais. Um colar de brilhantes para que enfeites o berço do bebê e um dossiê de 12.000 contos de réis. Lobato, vamos acabar logo com isso! Mademoiselle, por favor! O rei não pode fazer! Teatro de boneco é essa forma mágica de teatro que cada vez mais está abrindo novos espaços, anteriormente restrito às feiras nordestinas, às praças e às ruas, agora conquista espaço também nas salas de espetáculos. Vai, 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 tira as pedras do caminho. Vai, 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 que você não tá sozinho. Mais de milhão. Vai, 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 tira as pedras do caminho. Vai, 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 que você não tá sozinho. Então, o Aldo era sempre uma pessoa muito generosa, muito solícita. A primeira viagem que eu fiz, por exemplo, a São Paulo, o Aldo colocou a sua kitnet à nossa disposição. Venha para a minha kitnet, apertadinha, mas sempre comporta mais um. Então, ele era dessas pessoas que via o potencial das pessoas e tentava ajudar de acordo com o que o perfil pedia. Então, ele estava sempre ajudando a todos de forma distinta e era uma pessoa muito generosa, muito atenciosa, o que nos cativou e a gente aproveitou e aprendeu muito com ele. A minha participação no tema era muito grande, eu trabalhando sempre como ator. A primeira vez que nós saímos daqui para o festival foi em São Paulo, no Festival de São Carlos. E lá, agora Reinaldo, ele tinha um gosto muito específico, tu está entendendo? E nesse festival, eu e Facuri assistimos uma peça chamada Zoo Story, do Albi, a história do Jardim Zoológico. E eu e Facuri ficamos apaixonados pela peça, eram dois personagens. A peça se passava no Central Park de Nova York. Não era bem hippie, mas era um rapaz daquela época que tinha um senhor de classe média sentado no Central Park lendo um livro, e esse rapaz chega meio doido assim, comendo uma maçã, e senta perto dele e começa a provocá-lo. E o senhor não dá bola para ele. Mas ele começa a provocar até que começam a conversar. Eu sei que lá pelas tantas, o rapaz puxa um revólver do bolso e o senhor fica apavorado. Aí ele diz, não tenha medo, não tenha nada. Eu sei que ele termina. O rapaz não queria atirar no cara. O rapaz queria que alguém atirasse nele, no rapaz. Ele termina forçando o senhor a atirar nele, no rapaz. Eu e Facuri ficamos apaixonados pelo texto, pela história, e Reinaldo achou aquilo uma doidice, que iam nos esculhambar aqui em São Luís e tudo. Aí Facuri veio e disse, Aldo, Facuri tinha entrado na UFMA como ator, como aluno. Reinaldo não quer, então eu vou dirigir. E a gente vai falar com Eugênio Giusti para ser este... Eugênio era bem mais velho do que eu. Reinaldo não quer tudo. Aí falamos com o Eugênio
Eugênio aceitou. Aí Facuri dirigiu. Quando Facuri dirigiu, veio o convite de Pascoal para a universidade, para um festival de teatro de estudante em Arcozelo, no Rio de Janeiro, para a UFMA. Como Facuri era estudante da UFMA, nós fomos para esse festival de Arcozelo com o Zoo Story. E lá, nesse festival, levamos o Zoo Story e eu ganhei o prêmio de melhor ator com essa peça. E Reinaldo ficou puto da vida. Mas, independente disso, nós tínhamos uma relação amigável, mas sempre havia uma... Ele ajudou a formatar, talvez, uma equipe, um grupo, que embora não fosse coligado intimamente, mas que em termos de pensar uma ideologia para a arte, uma filosofia de mobilidade, de ação, etc., na arte maranhense, foi um dos caras que ajudou muito a motivar esse tipo de trabalho. Porque Aldo fazia parte de um movimento independente desse movimento federativo. Ele fazia parte do tema Teatro Experimental do Maranhão, sob a égide do professor Reinaldo Farai, grande encenador, grande diretor maranhense, e só depois é que ele vem, o grupo deles vem chegando para o movimento federativo. Quanto ao horário, senhor delegado, as razões são por demais óbvias. Além do mais, trabalharemos por uma causa nobre e à luz da lua, que é menos cansativo e mais poético. Agora, quanto a quem vai desenvolver esta ou aquela tarefa, é simples. Tocam fogo no grupo escolar, os presos da sua cadeia, comandados pelo senhor e seus soldados, claro. Distribuição dos diabinhos de porta em porta fica com Quinquinha e as professoras e as serventes da escola. Quanto ao restante da militância, ficará encarregada de aplicar anestesia na bicharada. E vamos prosseguir com nossa reunião, que não temos tempo. Não sabemos o que estará sendo preparado pelo nosso adversário. Motoclube de tantas tradições, revelado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeões de mil feitos gloriosos. Eu falo que é generoso porque Aldo jamais ele promoveu uma competição. Ele jamais se afastou do companheiro que produzia. Ele, muito tempo, ele passou tentando organizar as coisas, percebendo nitidamente a diferença de um período, por exemplo, de arte que era curtido, que era realizado por Reinaldo Farai, e um período que a gente, já na década de 70, vislumbrava outras produções. Reinaldo não parou no tempo, é verdade. Ele foi um cara que muito fez configurar um processo artístico no Maranhão, que também evoluiu, que também se modernizou. Mas Aldo fazia uma espécie de conexão intelectual e que ajudava ajudava a provocar, ou, aliás, promover um trânsito tranquilo entre as pessoas que faziam arte. Então, os mais jovens, isso eu aprendi com Aldo, e mais do que com qualquer outra pessoa, até com Cecílio Sá, por exemplo, que trabalhou com a gente, Aldo um dia também foi trabalhar com ele, eu aprendi com Aldo que a produção cultural, artística, na área de artes cênicas desse estado, estava dependendo de uma vontade, não é, generosa de todos nós. E que todos os caras e caras que começavam a aparecer, a crescer, precisavam ser incentivados. Então, com a federação, esse lado político, no princípio, Aldo não participou direto, mas como produção artística, ele participou também. Não só a federação, como a associação e tudo, mas todos os grupos que nasciam, com um garoto ou uma garota que tinha a possibilidade de deslanchar, ele me convidava principalmente a incentivar isso mais. Então, todos os grupos do entorno
do Laborarte e do Tema, por exemplo, Teia e todos os outros, gente que começava a escrever, gente que começava a dirigir, ele ajudava, ele se predispunha a colaborar, a contribuir técnica e teoricamente com eles. Toquei apito, agora vou reunir. Eu vejo meu povo formar. Toquei apito, agora vou reunir. Eu vejo meu povo formar. A minha turma, quando chega no cercado, faz a poeira levantar. Eu sinto a terra tremer no balanço da vila, onde eu canto meu guarnecer. Eu sinto a terra tremer no balanço da vila, onde eu canto meu guarnecer. Toquei apito, agora vou reunir. Aí, rapaziada! O movimento teatral era inflamado naquela época. Infelizmente, hoje já não se vê com tal afinco, né, esse movimento teatral. Hoje parece que as coisas acalmaram mais, amornaram, sabe? Mas a gente tinha toda uma motivação política, sabe? Da própria juventude que a gente tinha na época, né? E que nos dava um vigor a mais, um gás a mais. Então, era bastante instigante fazer teatro nos anos 70, início dos anos 80, o que hoje já não se percebe muito. Está bem diferente. Havia uma troca muito grande entre os grupos locais e os grupos do interior do estado. Nós conseguíamos reunir nem só os grupos locais, como também os grupos do interior do estado. Nós trazíamos esses grupos do interior do estado, que juntamente com os grupos locais, com o grupo do Anjo da Guarda, de Cláudio, com o grupo de Torinho, com o grupo de... O de Reinaldo nunca participou. O Laborarte, o Tema não participava. O Gangorra, o Mutirão, a gente se reunia e trazia esses grupos do interior. E fazíamos umas apresentações ali no Beco do Silva. Não sei se Torinho se lembra, fazíamos umas apresentações ali. Essa união desses grupos é que eu acho muito importante. Eu gosto muito de Aldo, admiro muito Aldo como dramaturgo. Aprecio muito o trabalho dele como diretor, mas acho que ele libera um pouco a mais o ator, em vez de manter as rédeas presas, como a gente tinha tido experiência com o Reinaldo Farai no Tema, que mantinha todo o espetáculo rigidamente controlado, sabe? A fala do ator, a movimentação cênica, a ambiência, a iluminação, tudo era muito controlado, rigidamente. E Aldo já não tinha esse comportamento, ele deixava um pouco mais à vontade o ator em cena para a sua própria criação. É um homem que ama profundamente, ama sem nenhum pudor. E isso fez com que ele tivesse uma trajetória muito feliz, muito alegre, mas também muito complicada. Porque quando a gente se entrega totalmente para o que a gente faz e gosta, a gente pode ser atropelado. E Aldo conseguiu também equilibrar isso e resolver-se de uma forma bastante madura. A minha relação em termos de produção com Aldo, ela se dava muito em ter, por exemplo, o entendimento da nossa produção dentro da arte e cultura popular de uma forma mais política e de imediato, mas com uma consciência mais politizada, talvez, em termos estéticos, enquanto ele tinha esse conhecimento por uma questão de entendimento e conhecimento via USP, por exemplo, e mesmo trabalhando com o Tema, ele começou a perceber que era hora de dar um salto
não é? Em termos de produção. E Aldo, então, ele começa a caminhar com os seus próprios pés, e não só caminhar, como ele começa a criar uma nova linguagem teatral para o Maranhão. E esse expoente acontece, essa explosão acontece quando ele, em viagem para o interior, ele, que era um homem muito observador e originário da Baixada Maranhense, conhecia muito a miúde toda essa realidade, e ele então, vivenciando e presenciando a história de uma jovem pegando carona com um caminhoneiro, ele então escreve Tempo de Espera. Nós éramos do tema Teatro Experimental do Maranhão e viajávamos juntos com um espetáculo que era o Mistério do Sexo de Coelho Neto. E eu fazia uma personagem e ele outro. E nesse conjunto de viagens para o interior, ele começou a fazer uma pesquisa. Ele propôs que fizéssemos uma pesquisa sobre a vida do interiorano, ponto de vista de alguns valores, como a virgindade, o casamento, os sonhos das moças, né, de o que elas esperavam do estudo, da vida, se pretendiam ficar lá. E depois de colher todo esse material, ele juntou esses questionários, né, ele juntou numa ideia, conversando com o Reinaldo, um dava uma ideia, outra, sobre como compor um trabalho em cima desse apurado, né? Um dia o Aldo reuniu um grupo, eu, Cosme Júnior, Leda Nascimento, Fátima Moraes, Lisete Ribeiro, e contou da ideia que ele tinha tido a respeito de um espetáculo. Ele não apresentou assim, um roteiro, não. Ele contou uma história a respeito do espetáculo. A ideia que ele tinha tido a respeito do espetáculo, das viagens que ele fazia com o tema, que estava fazendo uns espetáculos no interior. Nessas viagens no interior, o que eles observavam na beira de estrada mesmo, aquelas casas muito humildes, adolescentes, meninas se oferecendo para caminhoneiros, pessoal que passava. Então aquilo tudo foi muito, muito marcante para ele, e ele estruturou o roteiro de Tempo de Espera em cima dessas experiências, dessas próprias experiências. E aí eu fui com ele, eu fiquei encantada, eu disse, Aldo, isso é muito vida, muito bacana isso, mas sem palavras, assim, esse modismo do teatro sem palavras, essas coisas de arena, de não sei o que são bonitas, mas eu não sei se a gente tem esse lado, assim, da escola de teatro para fazer isso. Então seria um mimodrama, sem um texto escrito, sem falas, a gente apenas interagiria no palco, sem fala formal de espetáculo. Ele disse, não é um espetáculo sem palavras, porque o Tempo de Espera é um espetáculo de linguagem de gestos, Leda. Tu tens que compor a tua personagem com uma linguagem de gestos. Ela tem que nascer primeiro dentro, aí eu disse, então vamos para a luta. Nós gostamos muito da ideia, era um processo inovador, não é? Na nossa dinâmica de experiência teatral, e a gente começou a costurar os personagens. Aí juntaram os personagens, os atores, Cosme e Zé Inácio, originalmente Lisete como parteira, eu, Cosme e Zé Inácio, Fátima como a filha, eram 5 personagens, e aí a gente começou a fazer exercícios teatrais de improvisação. Surgiam palavras, merda de vida e não sei o que, aí foi se tirando, ele foi dosando, vamos tirando, não é necessário falar. Ele deu o indicativo quais seriam os personagens, designou cada um, eu faria o pai velho do espetáculo. E a partir de então a gente começou a trabalhar individualmente e no palco coletivamente. Daí nasceu o Tempo de Espera. O Tempo de Espera, pode-se dizer que ele começou como um grande exercício, como um excelente exercício teatral. Então um trabalho que não tem palavras e tem, por conta disso, uma dimensão de emoção e de trabalho cênico extraordinário. E aí ele faz não é bem uma ruptura, mas ele faz um divisor de águas do teatro que se fazia até então, que seguia a escola de Dulcina de Moraes, que Reinaldo era um homem absolutamente preparado. Isso não significa dizer que o teatro que se fazia antes não tinha valor, absolutamente. Apenas se começa uma nova linguagem teatral e capitaneada por Aldo Leite. E daí o dinamismo, a forma como se desenvolveu, levou ao sucesso, ao resultado que praticamente o Brasil inteiro conhece, ou conheceu naquela época.
e ganhou um prêmio, que é assim, uma honra para o Maranhão, né? O prêmio Molière, acho que é Molière, né? O prêmio que ele tem. Molière. Molière, é um prêmio assim nacional, que poucas pessoas, hoje já deve ter muito mais, né? Mas naquele tempo poucas pessoas conseguiram. E ele era um dos poucos. Então foi assim uma glória para o Maranhão. Quando eu era criança lá em Penalva, eu fui sacristão do padre. E era comum, todos os meses, aqueles lugarejos próximos das cidades convidarem o padre para rezar uma missa nesses lugarejos. E não havia estrada. Então, normalmente, a pessoa encarregada desse lugarejo ia até a cidade, até em Penalva, buscar o padre e o sacristão, para que ele fosse rezar a missa lá. Numa dessas viagens, a gente saía de Penalva 4 horas da madrugada. Nós estávamos no caminho, o padre num cavalo, eu em outro e o senhor no outro. Nós estávamos a caminho, estava amanhecendo e nós ouvimos uns gritos na estrada. Aí o padre perguntou o que era. Aí o outro senhor disse, deve ser a mulher do senhor fulano de tal que deve estar parindo. Aí o padre disse, vamos até lá. Aí botamos o cavalo. Quando nós chegamos lá, era uma casinha bem pobre e tinha uma mulher no chão, terra batida, ela nua, com uma corda amarrada na cintura, os 2 filhos puxando de um lado e de outro da corda, o marido dando de chicote e a parteira no meio tentando tirar a criança. E era só sangue no meio do chão. Eu comecei a vomitar, que eu fiquei horrorizado com aquilo. E o padre gritou, pare com isso, pare com isso, pare com isso. E eu saí, e o padre entrou, e o padre terminou resolvendo. Aí eu não sei como é que ele terminou, porque eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu sei que na volta, o padre perguntou pro moço que nos levou se a senhora tinha morrido. Ele disse, não, ela não morreu, mas a criança nasceu morta. Claro. O padre disse, por que nasceu morta? Ele disse, porque a criança, o pequeno não veio de cabeça, o pequeno estava atravessado. E eu sei que aquele parto, não, ficou na minha cabeça, ficou na minha mente. Então isso foi uma das imagens que me ficou e que eu incluí em tempo de espera. E deu certo, porque a gente depois foi vendo, Aldo era uma pessoa muito cuidadosa. Fizemos um estouro enorme em São Paulo. Eu saía nos jornais assim, Leda Nascimento está no Teatro Aplicado. Aí eu dizia para Aldo, até aí morreu Neres fumando charuto. Quem é Leda Nascimento em São Paulo? Ele dizia, olha, aí saía assim, os novos baianos estão não sei aonde, não sei o quê, Leda Nascimento do Teatro Aplicado, porque eles fincaram muito na mulher e no velho, né? E às vezes em Cosme, saía muita coisa com a gente. Aí me convidaram para fazer a campanha do Bradesco, eu, Cosme e Zé Inácio fizemos a campanha do Natal, eu fazia ajudante da parteira, e foi filmado em Itu, quer dizer, começou a abrir portas, ele dizia, olha, cuidado, hoje nós acertamos, amanhã nós podemos errar. Então nós somos maravilhosos no meio da cidade grande, brigando com as nossas armas, um trabalho nosso com as coisas nossas. Na hora que a gente incomoda, a gente brilha, a gente começa a incomodar, começa a ver ciúme. Então tenha cuidado, amanhã a gente pode errar. Isso foi uma coisa muito interessante que eu guardo no coração e no ensinamento para o resto da vida de aula. Sempre isso, hoje acertamos, amanhã nós podemos errar. Não se deslumbrem. Nunca saiu, acho que nunca saiu da cabeça de todos o fator da humildade. Todos nós sempre fomos muito humildes, o nosso comportamento sempre foi bastante pé no chão, sabe? Sabíamos das nossas origens, sabíamos do nosso potencial, mas não ficamos deslumbrados. Nada disso foi uma questão de deslumbramento, não. Foi muito bom, foi muito gratificante e achamos que foi merecido, sabe? Porque o nosso trabalho tinha muito valor. Em Nancy, nós fomos convidados por uma fundação de Amsterdã que nos daria tudo.
hospedagem, alimentação e toda a bilheteria do teatro. Quando nós chegamos em Lille, que tinha um padre, Tácito até que conseguiu essa apresentação. Ele tinha sido padre aqui na Alemanha. Quando nós chegamos em Lille, um teatro enorme, lotado, só tinha gente adulta, o padre disse, olha, Aldo, eles querem um debate. Eu disse, mas olha, meu francês não sei se dá para fazer um debate assim. Ele disse, não, eu te ajudo. Eu sei que uma das primeiras perguntas foi, levantou uma senhora e disse, eu quero saber o seguinte, o que vocês precisam para começar um movimento de luta armada no estado de vocês? Armas ou dinheiro? Eu entendi. Eu disse, olha, sim, antes eu tinha ido à Embaixada do Brasil em Paris, falar com o embaixador, que era Delfim Neto, para ver se conseguia as passagens de volta para o Brasil. E o secretário dele, depois de uns dias, depois de umas horas, me mandando esperar, disse que eu passasse lá daí uma semana. E eu tinha um tabuleiro que eu levava uma porção de bijuterias, de índios, não sei de quê, para vender aquilo para arrumar dinheiro, tá entendendo? E eu sei que eu estava na porta da embaixada, quando desce um rapaz de paletó, aí ele me olhou e disse assim, olha, quando eu passar aqui, que eu piscar o olho, você me acompanha. Só fale comigo quando eu falar com você. Eu digo, tudo bem. Aí quando ele passou, ele piscou o olho, eu desci. Quando ele desceu a escadaria do metrô, eu desci atrás dele. Aí ele disse, o que o secretário do ministro lhe disse? Ele disse, ele mandou que eu passasse aqui daqui a uma semana. Ele disse, ele vai fazer, vocês participam de algum movimento de luta armada no Brasil? Eu disse, não. Ele disse, eles vão fazer uma pesquisa na vida de vocês. Se vocês participam de algum movimento, nem volte aqui. Porque senão, vocês vão presos quando chegarem no Brasil. E outra coisa, não falem com nenhum brasileiro sobre problema de política. Avise seu elenco. Eu digo, tudo bem. Tudo bem. Aí quando nós chegamos lá em Lille, que essa senhora perguntou isso, eu me lembrei do rapaz. Eu disse, essa mulher pode ser algum dedo duro. Eu disse, não, nós somos apenas um grupo de teatro que está fazendo espetáculo para ganhar dinheiro para voltar para o Brasil. Quando eu falo generosidade, eu era no período o presidente da Confederação Nacional de Teatro Amador. Eu não precisaria ir à Europa, mas eu, sendo maranhense, amigo e co-participante desse grande trabalho de tempo de espera, que foi desde ao grande festival nacional da Federação de Teatro, da Confederação Nacional de Teatro Amador no Brasil, até a peça ir para São Paulo e tudo, Aldo me convidou e fez questão, e como eu tinha a facilidade de deslocamento pelo cargo que eu estava exercendo, em termos de passagem, diária e tudo, eu fui para a Europa com Aldo. Ele não precisava me levar, mas eu quero te dizer como ele gostava de puxar todo mundo que estava começando a crescer para abrir esse universo de conhecimento. Nós chegamos lá 7h da noite em Munique. O espetáculo começava às 8h30, montamos o cenário rápido, eu e Facuri. Quando a peça começou, eu não trabalhava como ator, tu sabe, né? Quando a peça começou, eu estou conferindo lá os ingressos com a dona do teatro, ela falando em alemão, eu sem entender absolutamente nada, e eu dizendo, sacana, tu estás me enganando, eu brincando assim, né? Quando abre a cortina assim, sai um alemão, zona assim, de 2 metros de altura, e me aponta. Aí ela perguntou, você fala francês? Para mim, chorando a mulher. Eu disse, Ampé. O que você é da peça? Eu disse, eu sou o autor e o diretor. E ela pegou na gola do meu pullover, que estava muito frio, pegou a gola do meu pullover, deu uma porrada na minha cara, pá! Eu caí no chão, essa mulher caiu em cima de mim, escanchada, dando porrada na minha cara, pá, 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 pá. Eu chorava, não era de emoção, era de dor. Aí a dona do teatro veio e tirou a porra da mulher. A mulher tinha quase 2 metros de altura. Tirou a mulher de cima de mim. E a mulher chorando, desesperada, em cima de mim, e eu no chão, sabe assim? A mulher me afogou aqui no pescoço. Enfim,
No dia seguinte foi um senhor de idade, era na hora do parto, um senhor de idade que na hora desmaiou na plateia. O elenco já estava acostumado. Lá chamaram uma ambulância e tiraram o homem do palco, da plateia, da maca. Esse cordão eu não quero, é falso. Então não danço. Não tem promessa que me faça enganar o santo. E se na hora do baile o santo desconfia que no meu pescoço só tem joia falsa, quem é castigada sou eu. Eu atuei em muitas peças de Aldo Leite e isso começou quando eu estava na universidade e recebi um panfleto do professor Baricella para fazer teatro. Mas o primeiro diretor nosso do Teatro Gangorra da Universidade Federal do Maranhão naquela época era Tácito Borralho. E Aldo estava viajando em turnê com Tempo de Espera, que ele esteve em todo o Brasil, depois esteve na França, em Nancy, na França. E quando ele voltou, eu fui assistir Tempo de Espera. No terceiro dia, aliás, no terceiro dia, tinha uma menina lá que era nossa intérprete, uma jovem, assim, de seus 20 anos. Ela chegou para mim, quando começou a peça, ela disse, estava chovendo muito e fazendo muito frio. Ela disse, o cônsul do Brasil está aí. Eu disse, me apresenta. Ela disse, Deus me livre, senão eu perco meu emprego, eu trabalho no consulado. Eu disse, então me mostra quem é. Aí ela abriu a cortina assim um pouquinho, disse, olha, aquele moço gordo ali com aquela menina morena. Eu digo, então tá, pode deixar. Quando terminou a peça, eu fiquei bem na porta de saída do teatro. Como estava chovendo muito, aí, quando eles foram se aproximando, eu disse, a menina disse assim, papai, está chovendo, ela falou em português. Aí eu abri o público e disse, vocês são brasileiros? Aí ele abriu o olho, você é brasileiro, rapaz? Eu disse, sou. Eu não lhe conheço. Eu disse, porque eu sou da peça. Você é da peça, venha cá. Aí pegou do meu braço, me levou assim para um canto, sentou num sofá. Rapaz, que beleza de espetáculo. É isso mesmo que vocês fazem. Vocês jovens têm mais é que sair pelo mundo afora, baixando o cacete desses militares sem vergonhas do Brasil. Porque, olha, eu vou te dizer, governo militar é uma vergonha. Aí ele começou. Aí ele falou, e eu calado. Aí, quando ele terminou, ele disse, vem cá, só eu que falo, você não fala nada? Eu disse, você está falando de política, eu não entendo de política. Quer dizer que você é um ator de teatro alienado? Eu disse, olha, o senhor me rotula como o senhor quiser. Mas eu entendo de teatro, de política, não. Seu grupo também acha isso? E ele era do Pará. Eu disse, vamos lá no camarim. Aí nós já tínhamos um sinal, ela abriu o olho assim. Aí chegamos lá no camarim, eu abri o olho. Eu disse, olha gente, esse senhor aqui é do Pará, não disse que ele era o cônsul. Que bom, açaí, não sei o quê, tacacá, não sei o quê. Aí ele, vocês também não gostam de política? Aí eu pensei, não, política não, pelo amor de Deus, você não vê que... Aí... Sim, aí eu tinha dito, olha, sabe por quê? Eu queria que... O senhor sabe onde é o consulado? Ele disse, sei. Eu disse, será que o senhor podia me dar o endereço? Porque eu não falo alemão e eu queria pegar um táxi, mostrar para o taxista, para ele me levar, que eu queria ir lá convidar o cônsul e os funcionários para vir assistir nossa peça. Isso antes de ir para o camarim. Ele, antes de eu sair, eu lhe dou o endereço, tudo direitinho em alemão, para você ir lá. Tudo bem, ele chegou no camarim, depois dessa confusão toda, ele falar com os atores, tudo. Quando ele foi saindo, eu disse, o senhor não me deu o endereço do cônsul. Você besta, rapaz, o cônsul sou eu. Quase que eu levo uma fria. Aí eu segui de lá, a gente veio para Lisboa, e de Lisboa viemos para o Brasil, porque não aceitamos os convites nenhum na Europa. E eu gostei demais do Tempo de Espera. Gostei, eu fiquei pensando naquele cenário, nas personagens. E depois, então, ele foi contratado. Aliás, ele já estava sendo contratado quando ele chegasse aqui em São Luís do Maranhão
por Mário Cella, pela Universidade Federal do Maranhão, para ser nosso diretor cênico do Grupo Universitário Gangorra. E foi daí que começou a nossa parceria, a nossa amizade teatral por muito tempo. E ele começou a dirigir as várias peças do Grupo Gangorra e também nós fazíamos parte do Grupo Mutirão. O Grupo Gangorra fazia uma parceria, né, partilhava as nossas peças do Gangorra com o Mutirão. E começou aí a nossa história. E foi uma história, na verdade, muito longa, muito tempo de história, com muitas peças, né, muitas direções, muitas produções. E eu participava como atriz. Eu era, assim, como uma atriz predileta de Aldo Leite. O espetáculo que eu destaco, que esse é de uma grande significação, aí já num outro momento de amadurecimento, ele como diretor, Reinaldo na equipe técnica também como figurinista, cenógrafo, Silvana Cartágenes e Jorge Mendes como iluminadores. E nós, então, realizamos A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, que é um texto, como todos sabemos, que tenta traduzir a ditadura espanhola, se passa por volta de 1936, exatamente o ano em que o próprio Garcia é assassinado pela ditadura Franco. E esses são 6 mulheres, né, numa casa, e a Bernarda Alba representa exatamente essa ditadura. Esse espetáculo teve uma trajetória nacional, fomos a vários estados, fizemos temporada em vários estados, participamos de vários festivais, e ele teve uma resposta, inclusive com o público, muito importante. Não, eu não entrarei. Pepe Romano, tu irás correndo vivo pela escuridão dos caminhos. Porém, um dia cairás. Desçam-na da corda. Minha filha morreu virgem. Levem-na para o seu quarto e vistam-na como uma donzela. Ninguém diga nada. Ninguém diga nada. Ela morreu virgem. Avisem para que ao amanhecer dobrem os sinos. Não quero choros. É preciso olhar a morte cara a cara. Silêncio, cala-te, já te disse. Lágrimas, só quando estiveres só. Havemos de nos afundar todas num mar de luto. Ela, a filha mais nova de Bernarda Alba, morreu virgem. Ouviram? Virgem. Silêncio, silêncio! Já disse! Silêncio! A Casa de Bernarda Alba, essa montagem, ela foi para celebrar os 10 anos de que o Mutirão, o Grupo Mutirão e o Maranhão representou oficialmente o Brasil no 16º Festival Internacional de Teatro. E para celebrar esses 10 anos que o Maranhão tinha conseguido essa conquista com o espetáculo Tempo de Espera, em 78, portanto, a gente faz esse trabalho, que repercute, inclusive, por esse mote também. E também pela força da dramaturgia do texto, que é inquestionável, né? Uma vez eu estive visitando o Aldo aqui no Naseu Quadros, né? Naseu. E era no período da montagem de Bernarda Alba. E Aldo sempre estava comentando conosco como era o processo que estava sendo. E uma das pessoas que foi convocada para fazer a mãe da Bernarda foi Nerine. Foi. E eu me lembro uma vez que Aldo contou e eu fiquei assustado, porque eu não sabia de Nerine como atriz, mas Nerine como cenógrafa, como diretora. E ela também redutor foi muito. Pois é, e aí Aldo me disse que Nerine aceitou e que o grupo ficou meio assim, né, sem saber, meio atordoado. E eu perguntei, vem cá, Nerine, vai dar conta do recado? Ele disse, não, mas eu já preparei Reinaldo, porque Reinaldo... Se Nerine não der conta, Reinaldo entra em cima da hora. Mas eu chamei Nerine e disse para ela, olha, Nerine,
Você vai fazer essa personagem, que é muito importante dentro do espetáculo, mas uma coisa eu vou te dizer, se dentro de, faltando um mês para estrear o espetáculo, você não der conta, eu coloco o Reinaldo para fazer. Mas Aldo Leite tinha uma facilidade enorme de convencer as pessoas, né, de que essa pessoa era capaz de fazer. E ele fez isso comigo, né? Ele, às vezes, me dava, eu ficava sozinha com ele me mantinha com ele para me preparar. É claro que eu era amadora e eu estava trabalhando com uma equipe de atrizes de alta qualificação, né? Nos anos 70, quando de volta de Belo Horizonte, passei 2 anos em Belo Horizonte, quando voltei para São Luís, já começando a trabalhar com música, fui para o Laborarte e tive envolvimento com essa proposta de música, de teatro todos juntos, dentro da dimensão do trabalho artístico que o Laborarte propôs e executou. E logo depois, quando saí do grupo, o Aldo me convida para trabalhar num espetáculo, para compor. Eu já tinha uma experiência do Laborarte, de alguns espetáculos que eu tinha feito música. E como a gente tinha essa proximidade penalvenses, os dois, eu sou penalvense de registro, né? Ele me procura para isso. E foi para mim um momento muito especial, porque eu estava iniciando, né? Eu estava dando os primeiros passos e tal nessa história de compor e tudo. Tinha saído do Laborarte por uma proposta de fazer um trabalho solo, de tocar uma carreira de músico, de compositor, e fui agraciado com esse convite, né, de escrever melodias para um espetáculo que estava sendo montado por ele, que era um artista que eu já tinha uma admiração, né, desde garoto, né, acompanhava de longe, mas acompanhava a trajetória dele, né, e foi um elogio para mim. Eu acho que o Aldo tem dois trabalhos que se destacam dentro da sua vasta produção cultural. É exatamente a peça Tempo de Espera e a ópera Aves de Arribação. A Aves de Arribação, para mim, foi um marco, Aves de Arribação, que, mais uma vez, demonstra que Aldo era um observador, era um artista nato. Então, foi uma coisa assim que eu mergulhei de cabeça e trabalhamos junto em vários momentos. Fizemos alguns espetáculos, eu musiquei várias peças, assim, em textos de outros autores, que na época do Gangor, né, eles foram montados lá. A Lúcia Uma Barriga, Pedreira das Almas, até o Aves de Arribação, que é uma proposta, é um texto dele, né, que tem com letras escritas por ele, né, letras integrantes do texto, onde eu entrei com a melodia, com as melodias, mas fiz uma canção que foi a canção de abertura, que ele não tinha escrito um texto para essa canção, ele queria que fizesse alguma música que tivesse esse alcance, né, que atendesse, né, a expectativa de uma abertura num espetáculo como aquele. Então, essa peça que é fantástica, tem os pássaros do alto e os pássaros de baixo. Fica claro essa distinção das classes em que o espetáculo aborda, né? Foi fantástico para mim. O meu surrealismo, ou melhor, o expressionismo, que eu vinha dessa escola toda questionadora da sociedade, dos oprimidos e tudo, ela ganha uma nova roupagem. Então, o espetáculo de Aldo termina por influenciar, inclusive, meu trabalho como um artista plástico. E isso determinava os caráteres, né? Os pássaros de voo alto, eles eram muito nobres, porque eles estavam em cima e eram de plumagens bonitas, coloridas, e queriam dominar. Não se contentavam, que já eram abastecidos pelo de baixo, porque o de baixo eram as raízes, era o alimento do que está em cima. Eles não se contentavam com isso, ainda queriam tomar conta, levar a ilha. Não, eles queriam levar a ilha, né? Eles queriam se apossar de outras coisas, das frutas, queriam governar os dois lados. E aí os pássaros de baixo aprontam uma através do fenômeno que a ilha sofre,
os pássaros de baixo resolvem sair, porque na hora que a raiz sai, eles vão desmoronar. São pássaros do pântano que têm pés grandes, que sabem viver, né, de acordo com o seu habitat. E detalhe, eles são lindos também. Fiz um estudo disso, não fiquei preso a realismo, a realidade, até porque Aldo sempre deixa e estimula esse extrapolar, essa superação desses paradigmas com a realidade. Foi um marco esse espetáculo. Nós fomos no Festival de São Paulo, fomos assim aplaudidos em pé, que era um espetáculo assim, maravilhoso, porque tinha tudo que era para ter um trabalho e viajando com todo aquele cenário, o cenário feito todo de amarras de cipó colorido, de elementos como linholene, malhas pintadas, cabeças feitas, confeccionadas pelo maravilhoso Miguel Veiga. Então, um espetáculo multicolorido com um recado político, e a gente arrebatou lá os prêmios todos. Eu e meu nobre colega, o periquita australiano, vemos aqui, neste lugar tão paradisíaco, a convite do nosso amigo, o Papagaia, para ver e planejar para todos aqui, planejar algo que fosse sustentável para todos esses bichos aí de baixo dessa ilha um tanto quanto perigosa. Para tanto, o nosso amigo Papagaio, ele pede que nós planejemos alguma coisa muito especial para compor um novo cenário para todos vocês aí de baixo. Aldo recebia a gente na casa dele, do Calhau, era fantástico. Aldo passava as experiências dele, contava tudo pra gente, tinha prazer de receber a gente, era como um mestre passando seus ensinamentos. Saboroso para a gente estava sempre em festas da casa de Aldo por conta, além das datas festivas, de aniversário, ou da família, ou dele próprio, ou de algum amigo muito mais próximo, ou do companheiro dele, de Jaime. Então, tinha sempre muita festa na casa de Aldo. Eram festas alegres, eram festas onde só tinha pessoas do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, e eram festas onde todo mundo se queria bem, onde as pessoas se sentiam felizes. Ao longo de todo esse tempo que a vida nos fez encontrar e nós dois resolvemos que era um caminho a ser, era uma grande semeadura, era para ser semeado, eu tenho vivido muitas situações com Aldo. As situações de alegria, de curso natural da vida, e situações de dificuldade, como algumas tragédias que aconteceram na vida dele, e de perdas muito trágicas, e vê-lo sofrendo, vê-lo bem se desconstruindo aquela personalidade, aquela personagem que eu tanto respeito e continuarei respeitando sempre, mas vendo ele quer dar-se a intensidade de algumas dores tão grandes, foram momentos muito, muito marcantes em nossa vida. Mais tarde, quando ele já estava se formando, eu fui a São Paulo e fui lá no apartamento dele. Quando eu cheguei, tinha um rapaz, assim, da idade dele, já de 20 e poucos anos, moreno, bonitinho, menino. Aí ele me apresentou pro rapaz. Aí o menino disse: Jaime, por que tu não dizes pro Aldo o que é que nós somos? Eu disse: Jaime, qual é o problema, Jaime? Ele disse: não, Aldo, sabe o que é? Nós somos namorados. E minha mãe adora Jaime. Ela não quer nem que Jaime lave roupa aqui, porque no prédio tem uma lavanderia. E minha mãe não quer nem que ele lave a roupa aqui. Ela que gostaria, ela é que lava a roupa dele. Aí eu olhei para o menino, simpático menino, agradável, tudo. Mas eu fiquei, né?
Quando eu olhei para o rapaz, até boa aparência e tudo, mas teve uma coisa que não ficou muito, sabe, o sexto sentido? Sim. Vamos ver. Era o dia do aniversário do rapaz. Ele disse, eu vou te levar no aeroporto. Eu digo, não precisa. Não, eu faço questão de te levar no aeroporto. O avião saía às 11 horas da manhã e ele foi. Eu disse, olha, Jaime, cuidado, hein? Cuidado com o quê? Eu disse, não, com o trânsito, mentira. Aí vim embora. Aí ele terminou o curso e veio. Quando ele chegou, e não. Passaram-se uns 4 meses. Ele não ligou mais para o rapaz. E nem o rapaz ligou lá para o Calhão. Aí eu disse, Jaime, eu estou achando estranho tu não ligares e nem o rapaz ligar para ti. Qual é o telefone na casa dele? Para que tu quer saber? Eu digo, não, me dá o telefone. Ele sempre não tinha celular, era só que. Aí eu liguei para a casa do rapaz. Aí a mãe dele atendeu chorando. Disse, quem está falando? Eu disse, é da casa do Jaime. Ela disse, oh meu filho, pelo amor de Deus, eu não quis telefonar, porque eu não tive nem coragem. Meu filho morreu de AIDS. Nesse tempo, então, aqui só tinha um médico que fazia exame de AIDS. Eu disse, Jaime, vamos fazer um exame de saúde. Para que ela? Custa saber como é que está a nossa saúde. Aí levei ele para fazer este exame, que era lá no edifício monumental. Aí cheguei lá, como não tinha placa, dizendo qual era a especialidade do médico, ele aceitou fazer. Mas o médico sacou logo, era um rapaz jovem, um médico jovem. Aí fez. Aí o dia que nós fomos receber o resultado, quando nós entramos no consultório, ele disse, olha, você, eu tenho uma boa notícia, mas o seu amigo é uma péssima notícia. Eu disse, o que é? Você estava sozinho, não estava com ele não? Estava com ele. Ele disse, é uma péssima notícia e eu vou sair daqui do consultório. Fiquem só vocês dois. Seu amigo está com AIDS. Se atirou em cima de mim chorando. Eu não chorei. Eu disse, calma já, para tudo tem jeito. Aí o médico disse, olha, mas tem um médico, aquele médico que sai do Fantástico. Dr. Drauzio Varela. Drauzio Varela. Ele disse, é o único médico no Brasil que tem os remédios, sabe que os remédios são importados. Não tem no Brasil. Vocês têm condição de ir a São Paulo? Disse, tem, ele inclusive estudou lá e eu também. Ele disse, então está aqui o telefone do Dr. Drauzio Varela. Aí ele começou a chorar, se atirou no chão. Aí fomos para casa e eu muito sério. Cheguei e deixei ele lá se bravejando no chão. Aí corri para a casa de Lúcia Nascimento, que estava no Calhão. Aí lá que eu desmontei. Imediatamente a essas questões, a primeira pessoa quem ele ligou foi para mim. Foi para mim que ele ligou nessas vezes, notadamente 3 vezes. Uma de um problema de saúde e outras 2 de grandes tragédias oriundas de perdas bruscas que aconteceram na vida dele. E termina por abalar todo mundo. Uma pessoa de relacionamento muito estreito com ele se suicida na casa dele. Essa pessoa era comum para a gente também, porque essa pessoa foi nosso amigo e contracenava com a gente também, nesses espetáculos, né, que nós experimentamos, né, juntos. Ele nesse dia não dava aula na universidade. E eu então fui dar aula. Quando eu voltei, eu notei que a mesa de café ainda estava posta. Aí eu perguntei para a empregada, eu disse, Jaime não tomou café? Ela disse, não, senhor, nem pediu café, nem se levantou para tomar banho.
nem tomou banho da piscina, porque quando ele não tem aula, ele às vezes toma banho. Aí eu bati na porta do quarto dele. Ele não abriu. Nesse tempo o vigia, o primeiro era um velho, esse já era um rapaz jovem. Aí eu disse, fulano, você é chacador do Calhão? Sim. Que tinha aquela varanda. Sim. E as portas eram de vidro. Eu disse, quebra o vidro dessa porta. Não vou, pode quebrar. E depois da porta de vidro tinha uma cortina. Ele quebrou e eu disse, abre a cortina agora. Quando ele abriu a cortina, disse, Aldo, não venha. Não venha, pelo amor de Deus, não venha. Aí eu imaginei que eu não vi. Ele estava realmente enforcado. Além do Arco-Íris, de Aldo Leite, é uma peça que eu considero muito mimosa, muito graciosa. E foi uma peça muito bem recebida pelas pessoas que assistiam. Ou seja, as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir com o nosso grupo. E essa peça, ela surgiu de um momento muito difícil de Aldo Leite, uma dor muito grande, da perda de seu companheiro, de seu amigo, de seu amante, uma pessoa que ele amou muito e que teve muito carinho. Foi um amor assim muito profundo, porque Aldo é assim, quando ele ama uma pessoa, ele ama profundamente, né? Ele se rasga por dentro com aquele amor. Então foi uma dor muito grande, e dessa dor ele colocou tudo nesse texto. Não é que é um menino que ele tem muitas brincadeiras de criança, porém ele brinca sempre que um dia ele vai para o céu. E isso era muito bonito. E todas as vezes que isso acontecia, eu me emocionava e às vezes eu até chorava atrás das cenas, né, de me lembrar. Porque eu contei para as atrizes porque ele tinha, né, escrito essa peça, que na verdade o amor que ele tinha por ele passou ali naquela peça. E teve também no dia do 7º dia, ele escreveu um texto que ele leu na igreja e que foi lindo, lindo, lindo. E que já era o prenúncio dessa peça. Eu ouvi Aldo na missa de 7º dia desse menino para ler um texto. Ele se engasgou lá. Eu não sei se você estava na igreja de Santo Antônio. Sim, foi um texto muito lindo, muito poético, muito tocante, uma coisa muito suave, porém muito bonita, muito infinita. E ele passou tudo isso para essa peça. Então a origem dessa peça foi isso. Foi esse grande amor que ele teve na vida dele. Aldo se muda para a Ponta da Areia, abalado, vende a casa. Existe nesse momento uma quebra muito grande desse contato com esses amigos, né? Não sei se nós lembrávamos ou nós lembramos muito dessa convivência com essa pessoa querida. Ele se afasta da gente, né? Aí ele começa a morar na Ponta da Areia e lá na Ponta da Areia, mais uma vez, a pessoa que era amigo comum com o outro rapaz que tinha suicidado, que foi o Jaime Furtado, o companheiro dele vai morar com o Aldo e ele também comete suicídio e de uma forma trágica do 11º andar. 2 suicídios na vida dele. E dentro da casa dele, todos dois. Ele se muda para uma outra casa, o outro se joga da janela. Nesse momento, ele se fecha mais ainda. Ele tinha depressão, não sei se ainda tem ainda, então essa depressão dele também fez ele deixar de fazer muita coisa. E eu sentia assim que uma vez ele chegou lá na universidade, né, e eu sentia eu vivia esses conflitos com ele. Antes dele dar aula, acontecia a mesma coisa que acontecia nos palcos. Ele primeiro vomitava, ele primeiro se angustiava, ele primeiro suava muito. Uma vez eu encontrei ele no corredor assim, eu disse, meu Aldo sofre tanto para entrar numa sala de aula, porque ele não estava bem emocionalmente. Isso aí também eu presenciei, ele não estava bem emocionalmente. Calma.
poderias ter morrido, meu irmão. Olha, tu precisas repousar. Do jeito que as coisas estão, não pode continuar, meu irmão. Sinceramente, fica calmo, fica calmo. Por acaso tu és médica? Onde já se viu? Ontem no hospital, tu arrancaste a própria sombra, meu irmão. Parecia um louco furioso. Calma. Eu tive que chamar o médico para vir aqui conversar contigo. Por favor, meu irmão, calma. Doutor, pode entrar. Bom dia, Aldo. Eu já estou sabendo o que aconteceu ontem, viu? Aldo, para você melhorar, você vai ter que ficar sossegado mais um dia, mais uma semana, um mês, o tempo que for necessário. Quando você escreve suas peças, não é você que determina a ação dos personagens? Pois aqui quem determina a ação sou eu, viu? Alguns personagens reais, eles acho que nascem com uma força interior, com alguns dons que se diferenciam concretamente das demais pessoas, ou de boa parte das pessoas. Aldo Leite é uma delas, dessas personagens, e que eu tenho a grata alegria de tê-lo como realidade na minha vida. Nós somos mais que parceiros, somos irmãos. Na noite do dia 19 de outubro de 2016, após gravar entrevista para este documentário e assistir ao último ensaio geral antes da estreia de Rainha da Zona com direção de Tácito Borralho, Aldo Leite pediu ao diretor Hinaldo Lisboa para que eu fizesse lembrar de 3 segredos que queria revelar e que não poderiam ficar de fora deste filme. Infelizmente, isso não foi possível. Naquela mesma noite, Aldo Leite passou mal e foi encontrado desmaiado em seu apartamento. Permaneceu internado por 2 semanas. Foi quando deixou o palco mais vazio e as cortinas se fecharam. Aldo Leite, o grande mestre do teatro maranhense, nos deixou. Vamos embora, gente, Siricora já cantou. É preciso preparar o dia e findar a nossa dor. Se prepare que hoje a muda fala, aonde a onça bebe água. Se ventar bem forte, seca a fonte, enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões e expulsar os carcarás. Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões e expulsar os carcarás. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, pode. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, pode. 3 pontos. Aldo Leite, já estás pronto? Vai tocar o 3º sinal. A lua posta na janela, meu amor morando nela, e eu sem asas pra voar. Quando a luz apagou, o batuque do meu coração pressentiu a tristeza ensaiada, o maior qualquer tom. Assim fiz a primeira canção. Sabeis o que é o tempo? Por certo sabeis. Corre célere como um fôlego, um passo, ou quaisquer dessas ninharias com as quais ele próprio marca a vida da gente.
Siricora, vamos embora, gente. Siricora já cantou. É preciso preparar. O susto que eu tomei, com tanta pressa eu corri que a espada eu roubei. Depressa, lá vem o bicho. Esse gato velho de dente aqui de trás do meu queixo. É burro, arranca que eu não me queixo. Isso! Jogue no bicho que o desencanto é na certa. Volta aqui de rei, imundo, Capaco do Satanás! Sua espada de força é menino Marquerais! A sua lança de alto que arreia que atira atrás! Voa, voa, meu cavalo, meu pangaré de aladão! Agora você cavalo do cão! É preciso preparar o dia de findar a nossa dor. Se preparem que hoje a muda fala, aonde a onça bebe água. Se ventar bem forte seca a fonte, enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões, expulsar os carcarás. Enxotando os urubus, nos livrar dos gaviões, expulsar os carcarás. Três potes, três potes, três potes. Meu Deus, que a vista enturvece. O que será que me acontece? Três potes, sempre estranho por três dentro. Potes, três potes. Três potes. Três potes, três potes, três potes. Três potes, três potes, três potes.